Fala galera do canal Me Explica, professor Cesitor aqui com mais uma questão do Colégio Naval 2020 e 2021, questão 44, que ele me diz o seguinte: a ausência de um chuveiro elétrico, na ausência de um chuveiro elétrico, um estudante decide, para tomar um banho morno, misturar numa banheira duas panelas com água a 100 graus Celsius e 8 panelas de mesmo volume com água a 20 graus Celsius. Aí ele me disse o seguinte: conclui-se, conclui-se, desprezando as perdas de calor com o ambiente, que a temperatura em graus Celsius obtida na água da banheira foi de. Beleza. Eu vou lembrar o seguinte: como não tem perda de calor, certo? Então a variação, aliás, a soma dos calores, né? Ou seja, a soma de todas as energias térmicas que tem ali, ela vai ser igual a zero, certo? Porque não tem perdas. Então eu posso dizer o seguinte: ó, qual vai ser a primeira parte? Vai ser duas vezes. Eu vou colocar assim o calor da panela a 100 graus, porque são duas panelas, né? A 100 graus. Mas 8 vezes o calor na panela de 20 graus. Passando um para o outro. Vamos fazer aqui. Vamos ajeitar isso aqui algebricamente, né? Então, que calor a gente vai ter aqui? Como tem variação de temperatura, vocês têm que lembrar que o quê? Não tem mudança de fase. Ó, como não tem variação de temperatura, se tem variação de temperatura, delta teta, isso quer dizer que a gente está trabalhando com calor o quê? Com calor sensível, certo? E o calor sensível nada mais e nada mais é do que o quê? Calor sensível vai ser a quantidade de massa vezes a sua constante, ou seja, o calor sensível, vezes a variação da temperatura. Ah, professor, mas se tivesse mudança de fase, aí é que a gente fala de calor latente. Tranquilo? Quando tem mudança de fase, né? Fazendo só o resumo aqui. A mudança de fase, então a gente está falando de calor latente. No calor latente a gente não tem variação de temperatura, certo? Que a gente está mudando a fase de uma fase para outra, por exemplo, do sólido para o líquido, do líquido para o gás. Tranquilo? Lembrando que esse calor, né? Normalmente a gente bota ele como elisão, que eu vou colocar de Q, né? De quantidade de calor, vai ser igual a quanto? A massa vezes o calor latente. Tranquilo? Nesse caso aqui a gente está falando de calor sensível. Então aqui vai ser duas vezes a massa vezes o calor sensível da água, que é 1, certo? Vezes o delta teta, que vai ser quem? O teta de equilíbrio menos os 100 graus, certo? E o outro vai ser do mesmo jeito, porque a gente vai sair da temperatura de 20 graus até a nossa temperatura de equilíbrio. Então vai ficar 8 vezes massa vezes o calor latente vezes a variação, que vai ser quem? Justamente, de novo, a temperatura de equilíbrio, que é um θ, tá? Não que não, um θ, foi mal. Menos 20. Isso é igual a zero. Tranquilo? Como a gente vai passar para o outro lado, tá? Então, essa massa e o calor latente vai embora. É tanto que por isso nele nem deu, nem massa, nem o calor latente. Na verdade, ele me disse que é o mesmo volume. Então, se eu fosse calcular o volume, aliás, a massa eu poderia fazer por densidade. Então vai dar a mesma coisa. Como é água, não tem problema. Tranquilo. Então aqui vai ficar duas vezes o θ de equilíbrio menos 200 mais 8 vezes o θ de equilíbrio menos 160, certo? Isso igual a zero. Quem tem letras fica de um lado,
Nesse caso vai ficar o quê? 2 vezes o θ de equilíbrio mais 8 vezes o θ de equilíbrio vai ser igual a quanto? A 60 mais 200. Aqui vai dar 10. 10 θ de equilíbrio é igual a 360. Passa esse 10 para o outro lado, né, que vai passar dividindo, então vai cortar zero. Logo, eu posso afirmar o seguinte, que meu θ de equilíbrio vai ser de quanto? De 36 graus Celsius. Portanto, gabarito Bravo, ou também conhecido como B. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham gostado da resolução. Eu espero vocês para outra bateria de questões. Não esquece de curtir o vídeo, deixar aquele comentário com seu feedback e também não esquece de se inscrever no canal. Tranquilo? Um forte abraço e até a próxima.